Na sua estante, audiolivros em português. Livro Nem Te Conto, autora Emily Henry. Capítulo 19. Minha intenção é me enfiar no banheiro para recuperar o fôlego e tentar convencer o meu cérebro a parar de girar, mas não passo por um banheiro. Por isso me vejo saindo pelas portas da frente do hotel de um jeito tão impestivo que o manobrista solta uma exclamação de surpresa. Desculpa, balbucio enquanto me adianto na direção do estacionamento escuro. Daphne! Chama Miles correndo atrás de mim. Daphne! Diminuo o passo até parar e tento parecer e agir do modo mais normal possível. Eu tô bem, digo me virando para encará-lo. Só fiquei um pouco tonta. Merda. Ele se aproxima e toca minha cintura, enquanto se abaixa para olhar dentro dos meus olhos. Você deve estar desidratada. Vamos sentar e eu pego um copo d'água. Balanço a cabeça. Não, tá tudo bem. Acho melhor só voltar para casa. Vou buscar a chave com o manobrista, diz Miles. Não, insisto. Eu pego um táxi. Ele me observa com a expressão preocupada e cautelosa de um veterinário examinando um cachorro que acabou de devorar um bolo inteiro de chocolate com café. Se você vai embora, eu também vou, claro. Porque enquanto meu cérebro estava girando de um jeito claustrofóbico ao redor de Miles, ele não esqueceu que o amor da sua vida está lá dentro com outro homem. Então, você me espera aqui? Ele abaixa a cabeça de novo. Você não vai fugir se eu for lá pegar a chave, né? Balanço a cabeça. Miles solta meu cotovelo e atravessa correndo o estacionamento. Quando volta, estou um pouco mais calma. Vamos até o carro. Ele abre a porta para mim primeiro. Depois se acomoda ao volante da partida. Quando começou? Quando começou o quê? Pergunto. Ruguinhas aparecem entre suas sobrancelhas. A tontura. Demora um instante para me lembrar do que ele está falando. Ah, foi só enquanto a gente estava dançando. Já estou bem melhor. Miles me examina por um longo momento. Então assento e sai da vaga. Seguimos em silêncio por vários minutos, descendo a estrada sinuosa da península em direção ao centro da cidade. E mantenho os olhos fixos na janela, vendo a lua cintilar e desaparecer atrás da fileira de árvores, antes de voltar de repente à vista. A caminhonete diminui a velocidade e desvia para o acostamento. Olho pelo para-brisa, esperando encontrar um veado bloqueando o nosso caminho, mas a estrada está vazia, quieta. Miles puxa o freio de mão. Você vai me contar o que está acontecendo, Daphne? Pergunta, o tom sério. Nada. Não é nada, insiste ele. Alguma coisa aconteceu? Com o Peter? Não. Insisto. Pode me contar, mas eu não posso. Aquela sensação claustrofóbica está de volta. Um misto de constrangimento e desejo. Abre a porta da caminhonete e saio cambaleando na escuridão. Miles sai também. Aonde você está indo? Só preciso de um pouco de ar. Essa é a versão mais simples da verdade. Ele dá a volta pela frente do carro e para diante de mim. Eu fiz alguma coisa? Não. Nunca foi boa em mentir. Daphne, diz Miles, o tom gentil. Por favor, me fala o que eu fiz. E apesar da intenção de manter todos esses sentimentos em segredo até o fim do verão, deixa escapar. Você me beijou. Ele ergue as sobrancelhas. Achei que era o que você queria. Achei que era o que a gente estava fazendo. Não, eu sei. Recuo e minhas costas encontram a lateral do banco do carro. Era mesmo. Só que agora é diferente. Como assim? Não quero mais fazer esse joguinho, declaro. Não quero que você diga coisas que não sente de verdade ou faça coisas que não quer fazer. Me confunde. Quem disse que eu fiz alguma coisa que não queria fazer? Fez sim, retruco brava. Foi você quem disse que não queria que nada acontecesse entre a gente. Eu nunca disse isso, argumenta ele e se aproxima mais. E eu não quero ser um acessório para deixar a sua ex com ciúme. E eu sei que fui eu que comecei isso. Você não é um acessório. Diz Miles, parecendo magoado. É exatamente o que eu acabei de ser, retruco. Você só me beija quando eles estão por perto e podem ver. E, de novo, eu sei que fui eu que comecei isso, mas as coisas são diferentes agora. Miles desvia os olhos dos meus, solta uma risada rouca e balança a cabeça. Ele se aproxima ainda mais e nossos quadris se roçam agora. Então, Miles me encara, pega meu rosto entre as mãos e me beija mais uma vez. Um beijo intenso, profundo, bagunçado, de tirar o fôlego. Sem ninguém por perto para ver. Sem nada para nos deter. Os quadris dele prendem os meus contra a lateral do banco do passageiro. Suas mãos envolvem minhas costas e correm pela minha pele nua. Nosso peito está colado e o calor do corpo dele é intenso, mesmo na noite fria. Eu tenho vontade de te beijar,
murmura Miles. Toda vez que você toma um gole de alguma coisa e faz aquele som, puxe ele de volta para mim enquanto deixo escapar aquele som dentro da sua boca. Enfio as mãos no seu cabelo. As dele deslizam pelo meu corpo e eu sinto sua coxa se insinuar com firmeza entre as minhas. Tenho vontade de te beijar toda vez que passo pelo seu quarto e escuto a sua risada através da porta. Volta a falar Miles enquanto enfia a mão por baixo do meu vestido e sobe até me agarrar pelos quadris. E sinto a pele vibrar como se todas as minhas células quisessem estar um pouco mais próximas dele. Puxo a camisa de Miles para fora da calça e passo as mãos pelas suas costas tocando cada curva quente que consigo alcançar. Tenho vontade de te beijar toda vez que escuto o chuveiro ser aberto e sei que você está lá dentro. Continua ele, a voz rouca. Toco seu abdômen, seu peito. Sinto os músculos enrijecerem sob meus dedos. E Miles me segura com firmeza e me levanta, me colocando dentro da caminhonete. Eu tenho vontade de te beijar o tempo todo, Daphne. Às vezes é só mais fácil encontrar uma desculpa para fazer isso. Trago Miles mais perto de mim, enfiando os dedos nos passadores do cinto, e suas mãos deslizam pelas minhas coxas enquanto ele encaixa o corpo entre elas. As curvas dos nossos corpos parecem se dissolver umas nas outras. Ele corre os lábios pela lateral do meu pescoço. Chego mais para trás no banco da caminhonete, puxando-o comigo. Então sento no colo dele. Miles desce as mãos pelas laterais do meu corpo, os olhos escuros. Daphne, diz a voz muito grave. Leva a mão ao pescoço e abre o feixe do vestido, deixando que o tecido caia até minha cintura. Ele solta um gemido e pega meus seios com delicadeza. Então abaixa a boca para me lamber e capturar um mamilo entre os lábios. Ofego e passo as mãos ao redor da sua nuca, meu corpo se arqueando em direção ao dele. O que a gente está fazendo? Murmura Miles, contra minha vontade. O que você quer fazer? Pergunto. A resposta é uma projeção lenta dos quadris, como se para sondar meus limites, e a fricção parece dividir meus pensamentos em fractais. Ele deixa os lábios subirem pelo meu pescoço, o hálito quente. Quero tirar a sua roupa, diz ele, a respiração entrecortada. E quero saborear você. Quero te ouvir gozar de novo. Quero sentir isso também. Os fractais se transformam em fogos de artifício, um calendoscópio de sensações e desejos. O cabelo escuro e sedoso de Miles entre meus dedos. As mãos firmes subindo por baixo do meu vestido, encontrando a renda da minha calcinha. A pressão da boca quente no meu peito e o ar frio beijando cada centímetro de pele exposta, conforme o tesão e o prazer crescem juntos. Miles. Arqueja aproximando mais o corpo do dele. Ele ergue os olhos, a boca ainda na minha pele, as íris quase pretas. É uma imagem absurdamente excitante. Me diz para parar, fala ele. Eu não quero que você pare, respondo sem fôlego. Quero tirar a sua roupa, quero saborear você, quero sentir você gozar. Cacete, Daphne. Miles pressiona a testa no meu ombro, o coração batendo com força contra o meu. As mãos apoiadas de leve nas minhas costelas, se afastando de mim. O gemido baixo se transforma em uma risada sofrida. Ele endireita o corpo, prende o feixe do vestido na minha nuca e deixa as mãos deslizarem pelas minhas coxas. Eu não sou bom nisso, diz a voz ainda rouca. Não é bom em quê? Quando as coisas ficam complicadas, eu entro em pânico e me fecho. E não quero fazer isso neste momento. Não posso. Sinto o coração afundar no peito. Isso não precisa ser complicado. Argumento. Já é, retruca Miles. Por causa da Petra? Não. Ele coloca uma mecha de cabelo atrás da minha orelha, em um gesto carinhoso. Não só por isso. Saio do colo dele, com o rosto muito quente. Ei. Ele pega minha mão. Tá tudo bem, digo baixinho. Você não me deve nenhuma explicação. Daphne, diz Miles. A voz tão gentil que chega a doer. Ergo os olhos e encontro os dele. Totalmente escuros agora, sem nenhum brilho. Tem muita merda na minha vida sobre a qual eu não gosto de falar. A voz dele falha. A questão é que eu tenho o mau hábito de decepcionar as pessoas de quem eu gosto. Nem sempre eu reflito sobre as coisas. E não tenho como confiar nos meus sentimentos. O que tem pra confiar em relação a sentimentos? Balanço a cabeça. A gente sente o que a gente sente. Seja lá o que for. Ele abaixa os olhos e entrelaça os dedos nos meus. Depois de vários segundos, pigarreia, mas seu rosto permanece tenso, o olhar fixo nas nossas mãos. Quando eu era mais novo, Miles hesita por um longo instante.
visivelmente pesando as palavras. Os nossos sentimentos, meus, da Júlia, do meu pai, não importavam muito. Os músculos da sua mandíbula se contraem quando ele engole. Sua pulsação acelera contra a palma da minha mão. O que importava era como as coisas afetavam a nossa mãe. Só isso. Continua Miles. Se a gente fizesse ela ficar bem na fita, ela nos amava. Senão, a gente entrava na mira dela. Uma vez eu tive uma intoxicação alimentar e ela ficou furiosa comigo porque eu vomitei durante a noite. A minha mãe disse que eu estava fingindo para poder faltar na escola e que, se eu continuasse a fazer aquilo, ia ficar de castigo por um mês. Assim, eu fui à escola no dia seguinte. E toda vez que eu ia ao banheiro, vomitava o mais baixo possível para que a escola não a chamasse para me levar para casa. Toda vez que eu fazia alguma coisa que a minha mãe achava que a colocava em uma posição ruim, aquilo se transformava em uma cena, com ela dizendo que eu devia odiá-la para tentar magoá-la daquele jeito. Se eu ficava chateado, ansioso, com fome ou mesmo doente, a minha mãe agia como se eu estivesse fazendo alguma coisa para eu atingir a pessoa dela. E eu acreditava. Que merda, Miles. Puxo a mão dele para o meu colo e aperto-a entre as minhas. Ele ergue os olhos para encontrar os meus. Tá tudo bem. Não tá, não. Retruco. Mas essa é a questão. Ele volta a falar. Eu preciso que esteja tudo bem. Porque eu preciso estar bem. Quando era criança, me sentia apavorado e impotente o tempo todo, e agora só preciso estar bem. Ele balança a cabeça. Acho que em parte era por isso que as coisas davam certo entre a Petra e eu. Nunca tinha conhecido ninguém que vivesse tão no momento. E é aí que eu preciso estar. Porque se pensar demais no passado ou no futuro, eu desmorono. Por isso, na maior parte do tempo, eu simplesmente mantenho as coisas guardadas em um lugar onde eu não tenha que pensar nelas. Abaixo os olhos. Sinto muito. Eu não estava tentando me intrometer. Ele volta a me encarar e diz em um fiapo de voz. Você não está se intrometendo. Eu quero que você saiba. É só que... O quê? Ele desvia os olhos dos meus. Não quero que você olhe para mim como se eu fosse um cara problemático. Miles. Toco a lateral do rosto dele e o forço a voltar a olhar para mim. Você não é problemático. Você tá bem. Mas o que aconteceu com você não foi legal. É uma merda. Acabou, diz ele baixinho, envolvendo meus pulsos com as mãos. Isso não significa que você não possa ainda ter sentimentos a respeito, digo a ele. Os cantos de seus lábios tremem ligeiramente, só por um instante. Esse é o problema. Sempre que qualquer um de nós tinha uma emoção negativa, isso só piorava as coisas. Ela distorcia tudo e a gente acabava tendo que se desculpar por se sentir magoado, bravo ou triste. E eu nunca sabia o que era certo, o que era normal, porque todo mundo que conhecia minha mãe a adorava, sabe? Professores, outros pais, os meus amigos. Miles fez uma pausa, então continua. Quando ela quer, é capaz de fazer você se sentir o centro do universo, como se fosse a pessoa favorita dela no mundo. Eu adorava receber meus amigos em casa, porque se transformava nessa mãe diferente. Uma mãe divertida, calorosa, que me amava. Outra pausa. Tudo que eu queria era que aquela versão dela permanecesse para sempre. Por isso parei de deixar transparecer quando estava chateado e passei a seguir tudo o que minha mãe dizia e fazia. E no fim, eu meio que só parei de ficar chateada. Parei de me sentir mal com as coisas. E tudo ficou melhor. Pelo menos para mim. Ele abaixa a cabeça, os olhos escuros e úmidos. Sinto tanto. Sussurro e deixo o polegar correr pela curva do maxilar dele. Eu entendo porque você não queria falar a respeito. Não é só isso. Quer dizer, eu detesto mesmo ficar chafurdando em toda essa merda, mas ele engole em seco. Eu deixo ela magoar feio a minha irmã. E quando a Júlia está por perto, é difícil não me odiar. Todas aquelas sensações simplesmente voltam. E a minha mente começa a parecer barulhenta demais, sombria demais. E eu só queria fugir. É como se uma adaga estivesse sendo enfiada no meu coração. Passo os braços ao redor do corpo dele e enfio o rosto em seu peito. Não quero que ele se sinta obrigado a falar. Mas é como se uma rolha tivesse sido tirada e agora tudo está se derramando. Eu visualizo toda essa dor escorrendo pelo ralo. E torço para que seja isso que esse desabafo esteja fazendo por ele, e não cutucando uma ferida antiga. Ela foi muito pior com a Júlia do que comigo. Vivia comparando a Jules com as nossas primas, dizendo que era mais bonita, mais inteligente ou mais bem comportada que a minha irmã, e comparava a Júlia com ela mesma na idade da minha irmã.
falando umas merdas que provavelmente nem eram verdade. A voz dele vacila. Ela gritava com a Júlia por qualquer bobagem desde que eu consigo me lembrar. E eu deixava tudo isso acontecer. Eu me afasto para olhar para ele. O que você deveria fazer? Eu deveria fazer ela parar, responde ele na mesma hora, como se já tivesse pensado muito nisso e soubesse a resposta certa. Defender a Júlia em vez de me fechar. Não devia ter fugido da cidade assim que completei 18 anos. Voltando só uma vez por semana, como se fizesse alguma diferença. Mas fazia diferença, digo. Senão a Júlia não estaria aqui agora. Talvez. Quando ele ergue a cabeça, vejo que seus olhos estão cansados. Mas eu nem sei por que ela veio. A Júlia não me conta. Por mais que eu tente, sempre eu tomo a decisão errada. Eu ferro com tudo e as pessoas saem magoadas. Miles. Seguro os ombros dele, puxo seu corpo na minha direção e me aproximo mais também, quase sentando em seu colo. Ela saiu da casa dos seus pais. Sozinha. Ele balança a cabeça. A Júlia compreendeu a realidade daquela casa muito antes de mim. Ela escolheu ir para uma universidade em outro estado. E, quando a nossa mãe tentou proibi-la de ir, a Júlia foi embora mesmo assim. Ela mesma se inscreveu para o crédito estudantil, me usando como fiador, e se mudou para um Wisconsin. A minha mãe parou de falar com a Júlia para puni-la, o que teve o efeito contrário. Então a minha mãe fez a versão dela de um pedido de desculpas. Sinto muito, eu não sou perfeita, mas você vai entender quando for mãe um dia. Não vai conseguir acertar sempre e seus filhos vão te odiar por isso. Santo Deus, Miles. Foi aí que você parou de falar com ela? Ele dá uma risada sem humor. Não. Eu queria muito que tudo ficasse bem. Por isso tentei ser o emissário da paz. Mais uma decisão equivocada. A minha mãe ficava tentando me colocar contra a Júlia, e por mais que eu tentasse impor um limite, ela não parava. Não assumia nenhuma parte da culpa. Não pedia desculpa, nem admitia que tinha feito algo errado. Assim, depois de um tempo, também cortei relações com ela. E para o seu pai, está tudo bem? Pergunto. Tudo bem, não. Ele só é esquivo pra cacete. E viaja muito a trabalho. Então ele deixou vocês dois sozinhos para lidarem com tudo isso. Concluo. E você acha que você é o vilão só porque encontrou um jeito de sobreviver. Porque só ia em casa uma vez por semana para fazer a Júlia feliz com um passeio ao McDonald's. Ele franze o senho. Como você sabe que a gente ia ao McDonald's? Ela me contou que você a resgatava daquela casa, a levava para um parquinho sujo e a deixava ser uma criança levada. Também disse que você permanecia inabalável, por mais insuportável que ela fosse. Não sou inabalável. A voz dele está ligeiramente embargada. Para ser sincero, às vezes é difícil até olhar para Júlia, porque me faz lembrar de tudo o que eu devia ter feito diferente, de toda a merda em que eu tento não pensar. Então eu começo a sentir que estou prestes a me autodestruir. Você não era o adulto da casa, Miles. Lembra ele. Eu era o que a Júlia tinha. E você fez o que podia fazer, insisto. Mas esse é o ponto. Ele balança a cabeça. Eu não sei se fiz. Não confio na minha percepção das coisas. Foi isso que minha infância fez comigo. Transformou meu cérebro em uma porra de uma casa de espelhos de um parque de diversões, onde eu posso achar que estou de pé no chão, mas na verdade estou preso a uma parede. Nunca sei se estou sentindo a coisa certa e estou cansada de ferrar com tudo para as pessoas de quem eu gosto. Acho que não tem um jeito certo de sentir, digo. E de qualquer modo, você não pode controlar. Sentimentos são como o clima. Simplesmente acontecem e depois passam. Ele esfrega o rosto de novo. Desculpa. É por isso que eu não falo desse assunto. Não precisa se desculpar. Passa os braços ao redor da sua cintura e ele ergue os olhos para encontrar os meus. Eu sou sua amiga, Miles. Quero saber tudo sobre isso. Quero ficar do seu lado. Eu sabia que isso era verdade, mas quando verbalizo, sinto minhas entranhas revirando um pouco. Meu coração se apertando no peito. É disso que Miles precisa neste momento. De uma amiga. E agora eu entendo o que ele estava querendo dizer. Como isso é arriscado. Não só para mim, mas para ele também. Não se trata mais de apenas uma distração divertida ou uma paixonite pós-rejeição amorosa. Miles é importante para mim. E se o que existe entre nós for pelos ares, nenhum dos dois vai ter para onde correr. Você devia conversar com sua irmã sobre tudo isso, sugiro a ele. Porque eu sei que você acha que falhou com ela, mas olhando de fora, o que eu vejo é que alguma coisa está acontecendo com a Júlia, e ela pegou um avião e veio direto te procurar. Nem perguntou se podia vir, porque sabia que você estaria disponível para ela. E é para você que Júlia corre quando precisa se sentir segura. Talvez ela simplesmente não tenha mais para onde ir, murmura Miles. Talvez, conceda. Mas eu também não tinha. E você tomou conta de mim.
Você é assim. E se eu tinha que ser abandonada, fico feliz que tenha sido com você. Eu também, diz ele baixinho, e volta a falar depois de um instante. Não quero estragar o que a gente tem. As coisas já estão uma confusão agora, para nós dois. Também não quero bagunçar mais as coisas, garanto. Desta vez estou falando sério. Não só porque agora conheço Miles muito melhor e valorizo muito mais a nossa amizade, mas também porque consigo admitir o que não conseguia antes. Eu gosto tanto de Miles Nowak que ele realmente é capaz de me magoar. Então, diz ele baixinho, enquanto afasta uma mecha de cabelo da minha testa e enfia atrás da orelha. Essa foi a minha reclamação. Qual é a sua? Apesar de estar dolorido, meu coração se alegra diante dessa prova de que Miles me conhece, de que eu sou tão importante para ele quanto ele é para mim. A gente tá brincando de bebês chorões agora? Pergunto. Ele assente. Algum ressentimento que você queira botar para fora? Penso por um instante. Não sou tão fã do aquecimento global. Os cantos dos olhos dele finalmente se enrugam com um sorriso. E meu coração salta do peito em resposta. Ouvi dizer que a grande barreira de coral está em perigo, diz ele. A desigualdade de renda é um absurdo. Acrescento. E os seguros estão caros demais. Sem falar que o dia todo a minha meia fica escorregando pelo calcanhar. Concluo. Ele dá uma risadinha e toca meu queixo. O momento parece um copo muito cheio que pode transbordar a qualquer instante. Acho melhor irmos para casa. Assinto. Miles abaixa a mão. Obrigado, diz. Por quê? Pergunto. Só obrigado. Capítulo 20. Quinta-feira, 4 de julho. 44 dias até eu poder ir embora, se eu ainda quiser ir. Talvez as coisas estejam complicadas, mas também estão boas. Júlia decidiu ficar um pouco mais conosco. E o apartamento nunca está vazio. Raramente fica em silêncio. Miles deixa chai para mim na biblioteca no caminho para o trabalho. Ashley me conta sobre os dramas de levar e buscar o filho na escola enquanto tomamos vitamina em uma loja de sucos. Uma noite, ela, Julia e eu vamos a Cherry Hill e ficamos vendo Miles encantar os clientes na outra ponta do bar. Toda vez que ele olha na nossa direção é como se o sol aparecesse de trás das nuvens. E eu me esforço para me sentir satisfeita em ser só mais uma pessoa orbitando ao redor do seu brilho. Na quinta-feira, ele, Julia e eu vamos a Traverse City ver o desfile do 4 de julho. Então, nos sentamos um ao lado do outro, no gramado tão frio que parece úmido, e assistimos aos fogos de artifício espocarem e cintilarem acima da baía. É uma noite de verão perfeita, que só se compara com as noites de quando eu era criança. Não foi bom assim nem nessa mesma época, no ano passado, quando Peter e eu fomos ao churrasco anual na casa dos pais dele. Porque lá, naquele jardim lindo cheio de vagalumes, com todos os amigos das antigas dele ligeiramente embriagados, os rostos vermelhos e as expressões felizes, espalhadas pelas cadeiras de vime do pátio, uma parte de mim ainda doía. Eu ainda sentia que estava olhando de fora, esperando o momento em que finalmente me tornaria parte da cena. Mas aqui, esta noite, estou no centro de tudo. Este momento, embora fugaz, também pertence a mim. No domingo, voltamos para Traverse City com Ashley para o encerramento do Festival da Cereja. Andamos pelos corredores entre as barracas e os food trucks. Nos empanturramos de tortas e empanadas até tarde da noite. E toda vez que deixo escapar o gemido da Daphne, os olhos de Miles buscam os meus, e seu breve sorriso é como o meu para-raios particular. Então eu desvio o olhar, porque as coisas estão indo bem. Nós somos amigos. Quando não cabe mais nada no nosso estômago, Julia acaba com a gente na barraca das cestas de basquete. Aí nos convence a andar nas cerejas giratórias, de onde saímos passando muito mal, xingando as raspadinhas de cereja que tomamos antes de entrar no brinquedo, mesmo já estando de barriga cheia. De vez em quando ainda dou uma olhada nos classificados de emprego, mas agora só presto atenção nas vagas que acho que posso gostar de verdade. Por exemplo, outros cargos de bibliotecária do setor infantil, ou então programadora cultural de biblioteca, em cidades que me interessam minimamente. Júlia decide ficar aqui por mais uma semana e usamos nosso domingo para um passeio até um elaborado mercado de produtores, seguindo de uma visita a um bar com fliperama, onde mais uma vez ela acaba com a gente, agora no Mr. Pac-Man. Todas as noites da semana nós cozinhamos juntos. Ou melhor, Miles cozinha, enquanto Julia fica sentada em cima da bancada, escolhendo as músicas country que vamos ouvir e cantando bem alto, usando como microfone qualquer utensílio que o irmão tenha deixado de lado um pouco antes. Eu pico o que ele coloca na minha frente e lavo a louça que ele termina de usar. Na maior parte das noites, comemos sentados no chão,
ao redor da mesa de centro, com todas as janelas abertas, ouvindo o som dos grilos e das cigarras do lado de fora e sentindo o aroma dos abetos. Mas às vezes nos sentamos um ao lado do outro do sofá e vemos algum filme de espionagem ou sobre um grande assalto. E o sangue vibra nas minhas veias toda vez que Miles estica o corpo por cima de mim para pegar pipoca ou controle remoto. E meu coração aperta sempre que nossos olhos se encontram no escuro. Em algumas noites, Miles me manda mensagens do quarto dele, com atualizações em tempo real, enquanto escuto o audiolivro de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Coisas como: quero morar com os castores. E o que é manjar turco? E o Edmund tem que pegar mais leve. Às vezes ficamos trocando mensagens por uma hora inteira, como se nossas portas não estivessem a 3 metros uma da outra. Miles e eu estamos o tempo todo juntos, mas nunca totalmente sozinhos, a não ser na vez que ele sem querer tranca as chaves dentro da caminhonete e eu preciso levar a chave reserva até a vinícola. Já estou de pijama, por isso ele veio me encontrar no estacionamento, com um sorriso e um abraço que cheira a fogueira de acampamento, e parece um gancho cravado no meu coração. Na sexta-feira, dia 19, vejo uma vaga para bibliotecária infantil no condado de Worcester, em Maryland. Com uma rápida busca na internet, descubro que a biblioteca de Ocean City fica a 20 minutos da casa da minha mãe e parece um lindo farol recheado de livros. Quase mando uma mensagem para minha mãe para comentar, mas alguma coisa me impede. Parece bom demais para ser verdade. Provavelmente vai haver dezenas de interessados na vaga e não adianta nada me permitir ter esperança antes mesmo de conseguir uma entrevista. Assim, envio uma carta de apresentação e um currículo para lá no meu horário de almoço. E passo o restante do tempo no trabalho checando meus e-mails de forma obsessiva. Quando chego em casa, eu sei que Julia não está. É como uma mudança na pressão atmosférica. Deve ser porque normalmente eu ouço Julia antes de vê-la. O que não está tão claro é como meu sistema nervoso sabe que Miles está aqui, embora suas crocs não estejam ao lado da sapateira, onde ele costuma deixar, e seja sexta-noite, quando em geral ele trabalha. Penduro minha bolsa nos ganchos perto da porta. Deixo os mocassins na sapateira e entro na cozinha. Miles está parado ao lado do fogão, lendo alguma coisa no celular com um senho franzido enquanto espera a água ferver. Então você finalmente trancou a sua irmã na despensa, digo. Ele ergue os olhos e abre um sorriso. Ela está subindo com umas caixas do hall do prédio para cá. Eu me inclino para espiar fora da cozinha, na direção da sala. Vejo 3 caixonas de papelão já empilhadas ao lado da mesa de centro. Sinto uma breve onda de pânico quando penso que posso ter esquecido de cancelar alguma encomenda cara para o casamento, e que Peter pode ter encaminhado para cá. Uma estátua de mármore em tamanho natural de nós dois abraçados, talvez. Não lembro de ter encomendado nada parecido, mas quem sabe? Eu estava em um estado de fuga dissociativa. A água começa a ferver na panela e Maio joga lá dentro um punhado de macarrão que ele mesmo fez. No processador ao seu lado, vejo que parece ser um pesto recém-preparado. E minhas glândulas salivares passam a trabalhar na potência máxima. Tá com fome? Pergunta Miles. Tô bem. Você tá babando, implica ele. Tem pra todo mundo? Pergunto. É claro. Não vai trabalhar esta noite? Pergunto por cima do ombro enquanto saio da cozinha e vou até as caixas. Vou sair assim que terminar aqui, explica Miles. Examino a mistura de etiquetas do correio e encontro o nome da remetente. Julia Nowak, com endereço de Chicago. Depois o nome da destinatária. Julia Nowak, com o nosso endereço. Volto para a cozinha. O que tem em todas aquelas caixas? Não faço ideia, diz Miles. Seguindo a deixa, a porta da frente se abre e Julia entra com mais caixas. Oi, Daph, diz e passa apressada por mim. Eu a sigo até a sala e ela pousa as caixas enquanto solta o ar com força. O que tem aí? Pergunto. Julia passa por mim no caminho de volta para a cozinha. Só o básico. Enfio a cabeça pela porta e a vejo pegando uma garrafa de água com gás na geladeira. O básico pra quê? Pergunta Miles. Ela já está se espremendo para passar entre nós e sair da cozinha. A voz ficando cada vez mais abafada enquanto se perde no tesouro de papelão do outro lado do apartamento. São coisas que eu preciso para viver, fala Júlia de lá. Paguei a minha colega de apartamento para encaixotar tudo para mim. Depois que eu arranjar um lugar para morar, volto lá para pegar o resto. Miles ergue rapidamente os olhos da panela de macarrão. Nossos olhares se encontram. Ele balança a cabeça, em uma mímica de não faço ideia. Tá tudo bem. Sussurro.
Ele balança a cabeça de novo e fala em voz alta e clara. Jules, vem aqui um instante. Ela enfia a cabeça de volta na cozinha. Oi? Perguntinha rápida, diz Miles. De que merda você está falando? Ela devolve a pergunta com os olhos inocentes. Como assim? Por que você precisa de mais coisas aqui? Pergunta ele. As suas coisas já estão engolindo o apartamento. Eu te disse que estava pensando em ficar mais um tempo. Pensando em ficar mais uma semana, lembra Miles. Foi isso que você falou. Uma semana atrás. Exatamente. Vou ficar mais uns dias. Depois eu volto para Chicago para encaixotar o resto das minhas coisas e venho de novo para cá de carro. Mas eu precisava das minhas roupas boas para usar em entrevistas de emprego. Por isso pedi para Riley mandar algumas para mim pelo correio. Entrevistas de emprego, repete ele. Vou precisar de um emprego novo, explica Julia. Não posso morar com você para sempre. Ele passa a mão pelo rosto. Quando você decidiu tudo isso? Quando eu cheguei aqui, percebi que você está em negação total do que passou. E que você, obviamente, precisa de mim. Julia, eu tô. Bem, conclui ela, revirando os olhos. Você tá sempre bem. Eu vou só. Vou para o quarto. Digo, já me afastando. Não, não precisa. Intervém Júlia, o tom animado, já seguindo de novo na direção da porta da frente. Na verdade, a Ashley está parada em fila dupla lá embaixo me esperando. Então eu tenho que correr. Ela sai tão rápido quanto chegou. Depois de um instante de silêncio, Miles e eu nos entreolhamos. Vou colocar a Júlia em um hotel, diz ele. Ou vou colocar você em um hotel. Antes de mais nada, qualquer hotel que tenha vaga a essa altura do verão não é um lugar em que eu queira ficar, respondo. Além disso, eu consigo lidar com mais uma semana de chapinha na pia do banheiro e bronzer no chão. Miles ergue as sobrancelhas. Tem certeza? Tenho. Mas o que você acha disso? Ele pigarreia e se volta novamente para a massa, pegando um fio de macarrão com um garfo para testar a consistência, antes de levar a panela até a pia e escorrer a água. Não sei, responde por fim. A Júlia ainda está agindo como se estivesse tudo normal, mas eu conheço a minha irmã. Ela está escondendo alguma coisa e não costuma fazer isso. Talvez ela só esteja mesmo preocupada com você, sugiro. Ele despeja o macarrão de volta na panela. Por que ela estaria preocupada comigo? Eu o encaro. Já faz 3 meses e meio, lembra Miles. O que ela precisa que eu faça para provar que estou bem? Uma tatuagem na testa dizendo solteiro e feliz? Isso iria deixar bem claro. Falo. Você entendeu. Ele desliza o peixe para dentro da panela e mistura. Sou 13 anos mais velho que a Júlia. Cuido de mim desde que eu era criança. Não preciso que a minha irmã, que mal entrou na idade adulta, se preocupe comigo. Principalmente quando se preocupar comigo consiste em deixar a roupa suja dela jogada no chão do corredor e colocar o alarme do celular no volume máximo. Depois ficar apertando o modo soneca umas 500 vezes. Pego 2 cumbucas e garfos e passo para Miles. Para ele servir a comida. Quer que eu coloque ela para fora? Ele me encara brevemente. Então volta a servir o macarrão nas cumbucas. Não posso fazer isso, diz Miles. Não enquanto eu não souber o que está acontecendo. Ele acrescenta algumas folhas inteiras de manjericão em cada cumbuca e passa uma para mim. Eu a deixo de lado e ponho as mãos no ombro dele, tentando fazê-lo relaxar. Se em algum momento você precisar desabafar, digo, me manda uma mensagem. Você sabe que eu adoro reclamar e não é nada divertido ser a única a fazer isso. O maxilar tenso dele parece suavizar. Miles também deixa de lado sua cumbuca de macarrão e me puxa para um abraço que faz meus ossos derreterem. O hálito morno junto ao meu pescoço. Fecho os olhos e respiro fundo para sentir o cheiro dele. Não é complicado. Eu quero Miles. Eu gosto dele. E ele é importante para mim, a ponto de me fazer deixar esses 2 pensamentos de lado. A porta da frente se abre de repente e as gargalhadas de Ashley e Julia competem para saber quem vai irritar o Sr. Dorner primeiro. Miles e eu nos afastamos enquanto elas entram animadas, cheias de sacolas da Target. Que cheiro divino, diz Ashley passando rapidamente por nós. Miles e eu trocamos um olhar, ambos sentindo algum tipo de travessura no ar. Pegamos nossas cumbucas e seguimos as duas até a sala, onde elas já esvaziaram as sacolas no tapete. Vemos um colchão de ar, uma bomba para enchê-los, 2 travesseiros, um blazer azul, uma manta de chenille dourada e 2 mini ventiladores de mesa, além de alguns produtos de higiene pessoal e um cinto. Vocês estão planejando um assalto muito específico? Pergunto. Pensei em comprar um sofá-cama para colocar no lugar desse lixo de sofá, diz Julia, mas não quis parecer atrevida. Ah, sim, você jamais ia querer parecer atrevida, debocha Miles. Ei, seja legal comigo, diz Julia. É temporário.
Assim que eu conseguir um emprego, começo a procurar um apartamento para alugar. Ele esfrega a testa. Tenho que ir trabalhar. A gente conversa mais tarde. Você sabe onde me encontrar. Ela se debruça por cima do sofá para recolher a roupa suja. Maio se vira, balançando a cabeça e ainda enfiando uma garfada de macarrão ao pesto na boca, enquanto segue em direção à porta da frente. Deixo minha cumbuca na mesa de centro. Precisa de ajuda com isso? Não, responde Júlia. Só estou procurando um lugar para guardar essas coisas. A sala está ficando um pouco apertada. Ashley dá uma risadinha. Um pouco. Julie está indo na direção do armário do corredor. O armário. Onde eu guardo o vestido. Meu coração dispara no peito como fogos estourando no ano novo. Ela estende a mão para as portas de correr, e o movimento parece acontecer em câmera lenta. Não, espera! Eu me adianto em sua direção. Não consigo chegar a tempo. Nem perto disso. Pela primeira vez desde que Miles me ajudou a enfiar todas as minhas coisas ali, as portas do armário são totalmente abertas do lado errado. O lado tão cheio de objetos encaixados um no outro que a ausência da porta para contê-los provoca uma avalanche de branco, creme, marfim e rosado. Embalagens de presente. Caixas de velas decorativas. Mini velas. Um caixote com talheres biodegradáveis. Pratos em formato de folhas de palmeira. Organza. Uma quantidade absurda de organza. A quantidade necessária para fazer um filme de terror em que o predador da cidade é um vestido de casamento que ganha vida e está determinado a engolir mulheres sem nem mastigar. Eu. Eu sou a mulher que deveria ter sido engolida por aquele vestido, o qual agora está se derramando no rosto de Júlia, em uma cascata furiosa dos meus erros. É como se o tempo parasse por alguns segundos, durante os quais Júlia permanece paralisada diante de tudo que está despencando do armário. Parece uma cena saída de seriados de comédia como I Love Lucy e The Dick Van Dyke Show. Quando as coisas finalmente param de cair, estamos as três imóveis, olhando para o armário. Ah, meu bem, me diz que você não guardou o vestido. Na sua estante, audiolivros em português. Narração de Natália Vilas Boas. Se está gostando desse livro, já deixa seu like e compartilha o canal com seus amigos. O link já está aqui na descrição. Até breve!